Pode ir. Tudo certo. Senhores, muito boa tarde. Meu nome é Gabriel, prazer para quem não me conhece. Hoje o tema é a mentalidade brasileira, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a nossa mentalidade política e social também. Por quê? Engraçado que pouco tempo atrás eu tenho conversado com alguns amigos na internet, WhatsApp, eu tenho visto que muitos me falam, né, assim, não, que o Brasil, ele pode, alguns falam assim, não, o Brasil pode dar certo como república, o Brasil tem como dar certo, outros já dizem, não, mas o Brasil, ele não tem como dar certo porque a nossa república, ela faz isso, faz aquilo, e assim, eles levantavam um debate falando mais sobre a questão jurídica da nossa república atual, o que poderia ser mudado, o que poderia ser melhorado, e falando menos sobre a mentalidade do brasileiro. Será que o brasileiro realmente ele tem essa possibilidade de ainda se tornar um republicano? O que o brasileiro precisa para se tornar um republicano? Será que é somente a gente mudar a Constituição que tudo vai melhorar e ser mil maravilhas e tudo é flores? Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre a mentalidade do brasileiro, do povo brasileiro, da nação, e levantar certas perguntas, né? Levantar assim, um debate sobre isso, que é muito importante hoje em dia. Bom, então para começar, a primeira coisa que eu vou falar é sobre um pouquinho sobre o período colonial. Depois eu vou falar sobre o período de Reino Unido, do Brasil, Portugal e Algarves. E depois eu vou falar sobre o período imperial e depois o período republicano. Mas vai ser bem breve, bem tranquilo. No período colonial, uma coisa que eu acho interessante, culturalmente falando, né, é que no período colonial, em 1500, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, a primeira coisa que eles se deparam é com os índios, eles se deparam com a natureza, com o local. E uma coisa que eu acho que foi complicado para os portugueses era justamente fazer negócios no Brasil. Enquanto que os portugueses, assim como as nações da Europa, eles descobriram as Índias e outros países que ficam na África, países que ficam na Ásia, eles já tinham uma economia estabelecida, já tinham um mercado estabelecido, eles já tinham toda uma estrutura para receber esses portugueses, para comerciar com esses portugueses. Quando eles chegaram no Brasil, eles encontraram no mato, não encontraram nada. Eles encontraram os índios pelados, mal fazendo agricultura, alguns nem faziam agricultura, alguns eram nômades, outros viviam em tribos, mas pegavam frutos da árvore, caçavam animais. E eles não tinham nenhuma estrutura econômica, uma estrutura política definida, avançada como nas Índias, por exemplo. Então os portugueses, quando eles chegaram no Brasil, a primeira coisa que eles olharam foi: precisamos fazer tudo aqui. Nós precisamos arrumar esse local, essa casa, construir uma sociedade econômica, estabelecer a base econômica desse local, para depois a gente comerciar com outros países, com outras nações. E o português, então, fazendo isso, né, ele tendo isso em mente, ele começa a mandar seus próprios irmãos para cá, algumas pessoas de Portugal para cá, para poder povoar a terra, para poder fazer a ligação social com os índios. E nisso, alguns portugueses que vieram para cá, eles aprenderam a língua do índio, os costumes, a cultura, aprenderam também como o índio caçava, como eram as matas, o que era feito mesmo, como eles sobreviviam aqui na América do Sul. Então, esses portugueses, ao contrário do que é muito dito, principalmente nas escolas e por muitas pessoas, infelizmente, isso é um erro muito grande, ao contrário de os portugueses chegaram aqui simplesmente matando, eles chegaram aqui fazendo alianças. Esses primeiros portugueses, então, eles começam a vir para o Brasil buscando fazer alianças com os tupis. E dessas alianças, eles começaram, então, a
hibridizar. Eu chamo de hibridizar. Eles começaram a unir a sua cultura europeia, portuguesa, de cultura da cultura cristã, cultura medieval, cultura portuguesa em si, europeia, eles unem com a cultura indígena, com a cultura local, a cultura a cultura natural daqui do indígena. Então o português, quando ele vem para cá, a primeira coisa que ele faz é abandonar, ele não abandona exatamente, mas assim, ele deixa um pouco de lado tudo que ele aprendeu em Portugal e ele começa a aprender tudo que o índio sabe sobre aquele local, sobre aquela terra. Então isso tem um efeito cultural muito grande. Quando o português ele vem para cá e começa a aprender tudo que o índio sabe, ele começa então a usar da sua própria, como posso dizer, do seu próprio conhecimento, daquilo tudo que ele sabe, daquela cultura europeia que ele tem, ele une aquela cultura indígena para estabelecer uma sociedade local. Então os portugueses, esses primeiros portugueses, para formarem também uma aliança com esses índios, eles utilizam do casamento. Então a primeira coisa que eles fazem vamos estabelecer alianças com os chefes dessas tribos. Como? Esses chefes ofereciam suas filhas em casamento para esses portugueses. Então esses portugueses, eles casaram com essas índias e formaram a primeira sociedade miscigenada do Brasil. Então já em 1550, 50 anos depois do descobrimento do Brasil, 50 anos depois que alguns portugueses vieram para cá, já havia uma comunidade miscigenada de indígena com português muito grande. Já havia uma comunidade de mamelucos, assim, vamos dizer assim, muito grande, significativa. Então isso é um fator importante para a gente entender o início da cultura brasileira, o início da identidade cultural brasileira e do pensamento brasileiro. Porque diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que famílias inteiras saíram da Inglaterra fugindo da perseguição religiosa dos ingleses, os americanos, os anglo-saxônicos, né, os ingleses que saíram de lá fugindo para a América do Norte para formar famílias, vieram pais, mães, filhos, netos, vieram toda a família. Eles constituíram famílias separadas, segregadas dos indígenas. O máximo de integração cultural que os americanos tinham, né, os ingleses naquela época, eles tinham com os índios, era mais uma integração econômica. Eles procuravam fazer uma relação de trocas com esses índios, e era uma relação meio que militar e econômica, e só isso. Não tinha uma relação social como havia no Brasil. Não era uma relação cultural como houve no Brasil. No Brasil, posso dizer hoje, com propriedade, que o Brasil é um lugar único. Que a nossa cultura ela se iniciou de uma forma única e sem igual no mundo inteiro. Pois bem, deixa eu ver mais um pouquinho, tópico. Mas enfim, falando um pouquinho mais sobre os índios. Então, qual que é a jogada aqui? Qual que é o X da questão? A nossa base cultural, a base cultural brasileira, onde todas as culturas floresceram no Brasil, foi a base indígena. O indígena que era um povo acolhedor, o indígena que era um povo receptivo, no caso, os tupis guaranis que receberam os portugueses, claro, né? Mas essa base dos tupis, essa base cultural dos tupis, ela forneceu, vamos dizer assim, uma base cultural para o florescimento de outras culturas e para a manutenção de outras culturas. Então imagina que a cultura brasileira, se ela é uma casa, a base, a fundação é a cultura indígena, a cultura tupi. Então muitas das coisas que a gente faz hoje como brasileiro, não só quem é rico, pobre, pessoas de alto nível, de financeiro, baixo nível financeiro, preto, branco, mulato, todo brasileiro hoje tem um pequeno vestígio da cultura tupi. Isso é importante a gente entender. E há muito da mentalidade dos indígenas chegou até nós hoje. E isso é importante. Bom, com essa integração, então, que eu chamo de integração luso-tupi, integração dos portugueses com os tupis, eles formaram, então, começaram a se formar umas sociedades locais, começaram a formar toda a sua economia, começaram a formar toda a sua cultura local,
Então ali começou a se formar várias vilas, aldeias, comunidades, onde antes não havia agricultura, agora tem agricultura, onde antes não havia comércio, agora eles comerciavam, os índios, eles tinham negócios com os portugueses daquele local, e os portugueses que fizeram alianças com esses índios também, eles iniciaram um processo econômico simples, mas que foi enriquecendo aos poucos aquelas comunidades locais, que foi a extração de pau-brasil. Esse foi o primeiro negócio que os portugueses, quando eles chegaram ali sem dinheiro, com os bolsos vazios, a primeira coisa que eles fizeram, o que nós podemos fazer para ganhar dinheiro? Pau-brasil. Eles viram que aquela madeira vermelha era uma madeira que soltava uma tinta que era muito apreciada na Europa na época, era uma tinta caríssima, complexa e de autoestima, principalmente da população mais nobre da Europa. Então, os primeiros portugueses, juntamente com os indígenas da costa brasileira, eles ganharam muito dinheiro, desenvolveram a sua economia em cima do pau-brasil. Com o tempo vem depois as outras culturas, como cana-de-açúcar, a cultura do tabaco, isso com os anos. Posteriormente também, com esse desenvolvimento econômico daquelas comunidades locais, vem também a construção civil, vem todo o desenvolvimento comercial daquele local. Então, com o estabelecimento do comércio, com o estabelecimento dessas sociedades, vem o estabelecimento também da cultura. Isso permite que a cultura daquele local se desenvolva. Então, o que acontece? Esses portugueses que vieram, juntamente com os indígenas, fizeram toda uma relação política, social e econômica que permitiu a permeação da cultura. Houve ali uma intensa hibridização cultural, uma intensa união cultural, um desenvolvimento cultural único, que é nosso. Pois bem, passados anos, só que aí, passados anos, desenvolvendo a sua cultura, desenvolvendo o comércio, educação, tem-se um problema grave que permaneceu por muito tempo na comunidade brasileira, até meados de 1600, 1700, até os jesuítas começarem a trazer a educação mesmo para o Brasil, que foi a ausência de universidades e de gráficas no Brasil. No Brasil não se podia ter gráficas, isso era algo importante, porque se era proibido ter gráficas no Brasil, não podia se fazer livros, de se colocar as ideias, a cultura, tudo em livros e distribuir para a população. Então, esse negócio da proibição de gráfica, ele meio que culminou numa ausência do alfabetismo geral da população. Ao passo que você tinha algumas pessoas na colônia brasileira, né? Ao passo que você tinha algumas pessoas, algumas províncias que eram extremamente inteligentes, estudadas, pessoas que tinham um conhecimento, que estudaram na Universidade de Coimbra, que foram para Portugal, que realmente trouxeram conhecimento para o Brasil, que foram importantes, era só 1% da população brasileira que era letrada. E esse 1%, ele menos ainda eram a quantidade de intelectuais realmente relevantes no Brasil. Intelectuais como Alexandre de Gusmão, por exemplo, entre outros. Então, assim, tem esse problema das gráficas que foram proibidas no Brasil, não sei exatamente ainda porquê, pode ser que Portugal tinha medo do Brasil se tornar independente por causa das ideias que vinham da Europa, das ideias iluministas, não sei, não tenho certeza. Pode ser vários fatores, mas o fato era que realmente as gráficas eram proibidas no Brasil. E também, um outro fator é que não havia universidade no Brasil. Não havia uma academia onde se havia a prática de se fazer um ensino, um ensino mais elevado, um ensino mais alto. Havia sim os jesuítas que faziam um belíssimo trabalho educacional em algumas vilas, que ensinavam alguns filhos de alguns fidalgos, alguns nobres do local, mas não era todo mundo. Mesmo assim, esse trabalho de educação que eles faziam não alcançava toda a população. Então, é engraçado a gente entender esse período de 1500 até 1808,
nós tínhamos somente 1% da população letrada, nós tínhamos a maioria da população analfabeta, mas, pasme, nós tínhamos uma economia maior que a economia da América do Norte. Nós já estávamos muito além da economia portuguesa. Nós éramos a colônia mais rica de Portugal e eles sabiam disso. Tanto que Dom João VI, quando ele veio para cá, era com essa intenção de não perder o Brasil. Não foi propriamente para fugir. A fuga foi uma... já estão aqui nas minhas portas para me derrubar como rei. O Napoleão está aqui, vamos embora. Vamos para o Brasil. E eles vieram para o Brasil. Mas eles já tinham planos de fazer do Brasil a capital do Império Português, porque o Brasil, sim, se tornou muito relevante. E é engraçado que no começo o Brasil não era nada relevante para Portugal. O Brasil começou a se tornar relevante depois de 1550. Mas enfim. Dito isso, a gente pode ver que é o seguinte, com 1% da população letrada, mas com a população majoritariamente rica, com pessoas que realmente tinham muito dinheiro, com vários nobres brasileiros, a gente tinha um PIB 1,5 maior, estimados, né, do que um PIB 1,5 maior do que o próprio PIB americano na época. O Brasil sim era uma colônia de relevância, era um país de relevância, tanto que o país já não era considerado como colônia, era considerado como Estado Unido, mas enfim. Então você veja que o Brasil ele se iniciou e ele se consolidou como um país relevante, um país de alta riqueza, sem educação. Então o brasileiro aprendeu a vencer as adversidades, a vencer os problemas, sem nenhum tipo de educação. Então quando a gente, normalmente a gente pergunta, por que o brasileiro é tão criativo? Por que o brasileiro, mesmo sem estudo, o camarada faz umas coisas, ele vê umas coisas aqui e ali, ele pega e, nossa, ele transformou um negócio que não tinha nada a ver. Muitos estrangeiros que veem como os brasileiros trabalham, eles gostam disso no brasileiro, essa criatividade, como eu posso dizer, essa coisa dele pegar uma coisinha aqui, não, vamos arrumar isso aqui agora, é pra já, ele já mete a mão na massa, bota um chicletinho aqui e tal, tarará. E essa criatividade do brasileiro vem dessa época, vem disso. Os grandes problemas que tinha na nossa região, na nossa colônia, que é o calor, chuvas caudalosas que não tinha, por exemplo, nas colônias da América do Norte, não tinha no hemisfério norte, um clima totalmente diverso, difícil, e o brasileiro conseguiu vencer isso. Então essa criatividade é do brasileiro, uma criatividade que não precisa de uma alta intelectualidade, um alto conhecimento acadêmico, não precisa de você ser estudado, o brasileiro não precisa de ser estudado, não precisava, pelo menos na época, para ser rico. Ele se tornou rico. Então isso era do brasileiro, isso é um fator importante. E isso mostra também muito porque hoje em dia o brasileiro, às vezes, pode ser que tenha muitos empresários hoje em dia no Brasil que mal tem estudo. Porque o cara conseguiu vencer, o cara conseguiu se tornar um grande empresário sem estudo. Porque o brasileiro tem essa coisa da inteligência e essa coisa de arregaçar as mangas para fazer as coisas, para fazer acontecer. Então isso está na nossa cultura. Bom, quando vem então o período imperial, período na verdade de Reino Unido, né, do Brasil com Portugal, o Brasil é elevado a Estado Unido, né, a reino mesmo, juntamente com Portugal e Algarves, em 1808 até 1822. Corrija-me se eu estiver errado. Nesse período, então a coroa portuguesa vem para cá. Dom João VI vem para cá. Tá, legal, ele veio para cá, mas o que isso causou na mentalidade do povo brasileiro? O que isso causou na cultura brasileira? Vocês conseguem imaginar que quando Dom João VI veio para cá, imagina que o povo brasileiro, que antes se considerava colônia, se consideravam ricos. Eles, nós somos ricos e tal, mas imagina a importância que eles começaram a ver em si mesmos, porque o rei está aqui conosco. Estados Unidos não tiveram isso, Canadá não teve isso, as colônias espanholas, as hispano-americanas, né, que é Venezuela hoje, Cuba e etc., eles não tiveram isso.
Ninguém teve isso, só o Brasil. A corte europeia, a corte portuguesa, a metrópole, a capital, o rei veio para o Brasil e nos consagrou, nos abençoou com a sua presença aqui. Então isso, na mentalidade do brasileiro da época, isso foi extremamente importante. Eu acho que isso foi um dos fatores muito importantes também que evitou que o brasileiro ele começasse a ver o rei como um empecilho ou a tentar surtir alguma coisa na mente dele de revolta, né? Apesar das revoltas que houve antes, que foi Tiradentes, que não foram grandes revoltas, foram pequenas revoltas, o brasileiro muito dificilmente, com um rei agora na terra, ali, Salvador, depois ali no Rio de Janeiro, dificilmente o brasileiro ia se revoltar contra a metrópole, porque agora o Brasil era a metrópole, o Brasil era a capital, o Brasil era o país da vez, era o país importante. Então isso fez um efeito muito profundo na mentalidade do brasileiro, e isso cimentou o sentimento monárquico no coração do brasileiro, e isso impediu que o brasileiro se tornasse, naquele momento, um republicano. Como, por exemplo, aconteceu nas Américas Espanholas, onde eram governadas por intendentes do rei espanhol, e esses intendentes, eles, quando vê os problemas na Espanha e tal, essa população local falou assim, vamos aproveitar agora que está tendo treta na Espanha, vamos fazer independência aqui da nossa América, dos nossos países. Aí veio aquela história toda de Simão Bolívar e parará. Só que no Brasil não, no Brasil houve aqui a presença do rei, o rei pisou nas nossas terras. Isso foi importante. Ok. Bom, além desse fator mais mental, mais cultural, né, houve também outros fatores, como houve um outro fator importante também, que agora se liberou a imprensa gráfica, agora ele abriu escolas públicas e também universidades, porque antes, como eu disse para vocês, havia o ensino dos jesuítas, mas ainda era um ensino circunscrito, ele era um ensino que chegava somente nas pessoas mais, vamos dizer assim, mais abastadas, mais ricas, os pobres, mais pobres não tinham condição de pagar por esse ensino. Então agora você tem essas escolas públicas que alcançam a todos, começou-se a abrir essas escolas, universidades, então o fomento do ensino elevado, o fomento de academia, esse fomento de uma alta instrução no Brasil começou a ser feito aqui agora, não mais em Coimbra, não mais em Portugal, agora é feito no Brasil. O fomento das artes, das letras, do direito, tudo. Bom, com isso, você vê que depois, com esse movimento de Dom João VI, começa então a surgir um movimento em direção para a consolidação da cultura brasileira e da alta intelectualidade brasileira, da alta cultura. E isso é importante. Um país que quer ser independente, ele precisa ter uma alta cultura, uma alta intelectualidade, uma casta superior. Ele precisa disso. O Brasil ele não poderia ter sido independente sem esse fator. Um outro fator também é que agora o Brasil, como o Rio de Janeiro, primeiro Salvador, depois o Rio de Janeiro, se fez a capital do Império Português, todos que saíam das suas antigas províncias, que é a província da Bahia, do Norte, do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, que todos estes, os grandes políticos, filhos de nobres, de fidalgos, que saíam daqui para poder estudar em Portugal, e cada um voltava para a sua terra, para a sua cultura, e cada um ficava fechado no seu estado, na sua província, com a sua cultura local, sem conhecer a cultura a cultura próxima ali. Então você tinha a carioca que saía do Rio de Janeiro para estudar em Portugal e voltava para o Rio de Janeiro para governar o Rio de Janeiro. Você tinha um baiano que saía da Bahia, que ia para Portugal estudar, voltava para o Brasil, só que para a Bahia, para governar a Bahia e para trabalhar na Bahia. Então não havia ainda uma integração cultural, não havia ainda uma integração intelectual, não havia nada. A gente era, antes de 1808, o nosso país
era um conjunto de províncias todas separadas pela sua cultura. Não havia uma integração cultural ainda. Então, quando vem as universidades no Brasil, principalmente quando começa-se o fomento pela alta cultura e pelo ensino de alta qualidade no Rio de Janeiro, através das universidades, as pessoas de outras províncias saem então dessas províncias para ir para o Rio de Janeiro estudar, elas se encontram ali e elas começam a conhecer então o Rio de Janeiro e elas começam a deixar o seu legado cultural no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje mais ou menos, mas o Rio de Janeiro por muito tempo, principalmente até o fim, pouco antes de não ser mais capital, de ter passado bastante para Brasília, o Rio de Janeiro era o maior centro cultural do Brasil. Então as culturas no Brasil acabaram se misturando por causa do Rio de Janeiro e por causa da vinda da corte no Brasil. Então isso foi importante. Isso formou a mentalidade brasileira. Bom, então você vê que esse foi o período do Reino Unido, né? Depois teve um período imperial que foi de 1822 e 1889. Opa, à vontade, viu? Nesse período, o que acontece? Quando Dom Pedro I proclama então a independência do Brasil, quando a população alça ele como um líder máximo, um líder maior da nação brasileira, já não se há nenhum vestígio de um sentimento republicano no coração do brasileiro. E quando eu digo isso, isso é importante porque é o seguinte: o brasileiro então, com a mentalidade, quando a sua mentalidade ela se consolida num período joanino, que é de 1808 a 1822, ele se consolida como um monarquista, vamos dizer assim. Por que monarquista? Qual o sentido disso? O brasileiro agora ele não vai ter aquela ideia de que ele vai ter que botar a mão na massa, de fazer as coisas e tal, não. Ele vai trabalhar e o rei vai fazer o país funcionar. Se o rei fazer o país funcionar, nós vamos cobrá-lo. Ele que tem que tocar o fogo aí, ele que tem que fazer a coisa funcionar. Quando vem, então, em 1822, a independência do Brasil com Dom Pedro I, essa mentalidade se consolida. E ali já a base intelectual e cultural brasileira já está com as suas bases implantadas. As suas bases já estão prontas. Então essa mentalidade também ela já está pronta. Com a vinda do Império com Dom Pedro I, depois perpassa por Dom Pedro II, nesse período imperial é o período em que a monarquia ela cimenta a cultura brasileira e a nacionalidade brasileira. Então o brasileiro nesse período ele aprende que ele não precisa de botar a mão no fogo, ele não precisa fazer as coisas, não precisa colocar a mão nas coisas e tal, ele só precisa votar em alguém, votar num deputado, um senador, votar nos políticos do Império, que o imperador vai estar vigiando. Então, para quem não conhece muito, no Império, o funcionamento do Império para o período de reino do Brasil era muito diferente. No período de reino você tinha um rei que ditava todas as coisas. Não que fosse ruim, mas era assim. No período imperial, quando veio Dom Pedro I, ele implantou então uma Constituição, que é a Constituição conhecida assim, uma Constituição muito liberal. Uma das mais liberais do Brasil foi a Constituição de 1824. Nessa Constituição, Dom Pedro I estabelece então as ordenações, assim, o que o Império deveria fazer, como ia ser separados os poderes do Império Brasileiro. E então ele separa executivo, legislativo, judiciário, e tem algo que ele coloca no final, que é a cereja do bolo, que é o poder moderador. Bom, enfim, como executivo, legislativo, judiciário, como a gente tem hoje, por exemplo, o Congresso maravilhoso que nós temos, o judiciário, melhor ainda, né? O judiciário que nós temos e o executivo, imagine então que assim, nós tínhamos, por exemplo, um presidente, que na época se chamava primeiro-ministro, nós tínhamos ali o Congresso, que era Senado
e Câmara dos Deputados assim, bem parecido como era hoje, com algumas diferenças. Nós tínhamos o judiciário também semelhante, só que a diferença é que hoje nós temos somente esses 3 poderes. Na época a gente tinha 4. O quarto poder é o poder moderador. Qual que era a função essencial dele? É uma função simples, mais importante, não somente para a política brasileira, mas para a própria mentalidade do povo brasileiro. Ele chefiava os 3 poderes e ele moderava, e ele cuidava dos 3 poderes para que a saúde política do Império tivesse cada vez mais elevada. Qual que era a função dele? Chegar na Câmara dos Deputados, Câmara dos Senadores, via que seu negócio, o bicho estava pegando, ele ia lá e dissolvia todo o Congresso. Dissolvia o Senado, dissolvia o Congresso dos Deputados, dos Deputados. O que isso causava nos políticos, na mentalidade dos políticos? Os políticos chegavam lá, os primeiros faziam a merda que estava fazendo, vinha o imperador, dissolvia. Vinham os segundos. Aí eles começavam a causar um clima de instabilidade, como está tendo hoje, um clima de ingovernabilidade, quer fazer um tomar lá da cá, parar ali, parar. O imperador ia lá, dissolvia. Os terceiros, quando vinham já mais cautelosos, melhor a gente começar a trabalhar, porque senão vai dar problema para a gente, então vamos tomar assento, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, normalmente, quando o imperador, a figura dele causava esse temor nos políticos, de opa, nós podemos sair daqui e nunca mais voltar, que era isso que acontecia. Quando o imperador causava esse temor, os políticos automaticamente eles já tomavam para si um outro tipo de mentalidade. Eles começavam a trabalhar de maneira diferente. Então, esses políticos que antes pensavam somente neles, eles sabiam que tinham que trabalhar agora pela nação e fazer grandes coisas. Eles tinham que começar a fazer projetos juntos. Então você tinha liberais e conservadores que, apesar dos seus antagonismos, eles não ficavam de mesquinharia. Eles realmente sentavam, cara, nós temos que debater e ver o que nós temos que fazer, o que nós podemos fazer, e temos que fazer andar para frente. Se nós não fizermos andar para frente, daqui a alguns meses o imperador vem e dissolve. E assim eles faziam. Então, esse foi o primeiro fator. Então, não somente isso, mas quando existiam grandes políticos, o próprio imperador, ele premiava esses políticos, ele honrava. E esse é um fator principal, a honra. A honra no Império foi muito importante para fazer com que bons políticos surgissem na política e os maus políticos se mantessem afastados. Existiam algumas pérolas negras ali no meio, existiam, mas eram raridades. E quando surgia algum que começava a fazer alguma meleca, uma besteira, já era dissolvida a casa para que não houvesse nenhuma sujeira, nenhuma impregnação na política do Império. Então, beleza. Tem esse fator dos políticos. Tem o judiciário também, que é da mesma maneira. Quando o povo reclamava de algum juiz, o imperador ia lá e dissolvia tirava aquele juiz e colocava no lugar. E existia também a questão do executivo. O executivo é quase da mesma maneira. Mas o executivo não dava tanto problema. O maior problema era o Congresso. Assim como hoje, né? O maior problema era o Congresso. Então o poder moderador era o cara que segurava as pontas da política brasileira. O imperador era o cara que não deixava o império ruir em má política. Ruir assim, na ingovernabilidade, corrupção. Ele era vamos dizer assim, o farol do período, farol a luz do baile, né? A luz do baile. Enquanto ele estava lá, a luz estava acesa, estava todo mundo quietinho dançando. Na hora que apagasse a luz, aí, meu irmão, já era. Mas enfim, quando veio 1889, com o fim da monarquia, o maior problema que os republicanos fizeram quando montaram a República do Brasil foi: eles não revisaram o modelo brasileiro político, eles não tentaram colocar no lugar do poder moderador algum outro tipo de freio.
Eu até digo para alguns amigos, eles poderiam ter colocado os próprios militares com poder moderador no lugar do imperador. Eles poderiam ter colocado qualquer outro tipo de pessoa, outro tipo de instrumento para barrar, para frear a tirania e a corrupção do Estado. Mas não, eles simplesmente tiraram o poder moderador e deixaram os três poderes brigando entre si. E o que aconteceu? Estamos aí, né? Até hoje. Então, o grande problema é que nós caímos na tirania de Estado, nós caímos na corrupção que já vem desde o período, no período da monarquia havia corrupção, mas era de uma maneira muito pequena, muito pequenininha e desconsiderável. A corrupção local de alguns barões, alguns chefes locais das localidades, mas no Império em si, no Estado Federal, era muito pequena a corrupção, era quase inexistente. Quando vem a República, eles tiram esse farol, que era o imperador, eles tiram o poder moderador, e eles tiram o maior freio para a tirania de Estado. Então a República Brasileira, desde aquele dia até hoje, ela vive caindo de volta em tirania, em corrupção, porque não tem nenhum freio. E aí qual que é o ponto central? O povo brasileiro, até o fim da monarquia, ele meio que aprende a ser monarquista. Então, quando ele consolida a independência em 1822 até 1889, a mentalidade do povo brasileiro, ela se constrói dessa maneira. Vamos votar nos senadores que nós achamos bons, nos deputados, os candidatos que nós achamos bons aqui da localidade, eles vão para lá e o imperador vai tomar conta. Vamos trabalhar, vamos produzir e o imperador está lá. E se acontecesse algum problema no império, o próprio imperador estava ciente de que se ele não fizesse nada, se a monarquia caísse em corrupção, acontecesse muitos problemas, como está acontecendo hoje, a população ia na porta da casa dele. Porque antes a capital do império ficava no Rio de Janeiro, e era muito mais fácil acessar o Rio de Janeiro, os outros moradores dos outros estados acessarem o Rio de Janeiro pelo mar do que por terra. E fora que ali a casa do imperador ficava rodeada de casa, ficava assim, ele ficava rodeado de gente, não era como em Brasília que você fica longe pra caramba. Então havia esse risco. O imperador ele sabia que não podia brincar, ele sabia que o império, uma nação inteira dependia das ações dele. E uma nação inteira que não tinha ainda na época uma alta educação, não tinha uma alta intelectualidade, não tinha o conhecimento necessário para ser republicano, ele sabia muito bem que essa nação, se caísse em corrupção, em tirania, acabou. Eles não iam conseguir se sobressair. O brasileiro não ia conseguir sair desse ciclo vicioso, que é o Brasil hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, quando eles fizeram a sua independência, praticamente 90% da população já era letrada, inclusive os escravos. Então eles tinham essa consciência, eles tinham essa consciência, eles tinham eles sabiam que precisavam ensinar todos a alfabetizar todo mundo, eles precisavam se auto-instruir a todos, para que todos fossem parte porque todos eram parte da República. Todos iam meter a mão na massa, todos iam fazer algo pela política dos Estados Unidos. Todos iam trabalhar pela República deles, pelo país deles. Eles sabiam que eles não tinham um imperador, um rei, nada, eles não tinham ninguém para frear a corrupção, para frear os problemas, para frear a tirania. Eles precisavam que eles mesmos pudessem se elevar, para eles poderem ser republicanos e eles poderem levar a sua república à frente. Um outro fator também é que quando eles proclamaram a independência deles, quando eles guerrearam pela independência, diferente do Brasil, por exemplo, que teve a figura do rei, do imperador Dom Pedro I, que levou todo o povo consigo para lutar contra Portugal, os Estados Unidos tiveram que lutar sozinhos. Então o americano sabia que eles teriam que lutar contra o domínio inglês sozinhos. E eles já tinham prontos praticamente toda a base necessária para ser uma república. Tiveram vários problemas no caminho depois, até 1900, mas
esse espírito republicano, essa mentalidade republicana de solidarismo, de amor à subdivisão, de patriotismo, isso foi cimentado na comunidade americana. Isso foi cimentado na cultura americana. Essa coisa de botar a mão na massa, de nós temos que fazer porque ninguém vai fazer por nós, isso aí é coisa do americano. Isso aí nasceu com o americano, com o povo americano, com a sua independência. Isso foi cimentado. O Brasil não, o Brasil não teve isso. Porque o Brasil sempre tinha alguém que ia fazer alguma coisa. O brasileiro, quando se deparava com algum problema, pô, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Hoje em dia é a mesma coisa. Não duvido que vocês tenham amigos, eu tenho amigos que falam isso. Pô, mas ninguém faz nada. Os caras lá no Congresso fazendo isso, mas ninguém faz nada. Isso aí é do brasileiro. Isso aí é uma coisa que perpassou pela sua cultura, que veio de lá, né, que me impera até hoje. Essa coisa do Brasil, pô, mas ninguém faz nada, mas ele mesmo vai trabalhar, vai continuar a sua vida. Então isso é algo intrínseco para a cultura brasileira. Porque a gente ainda não é republicano de fato. Poderíamos ter sido, mas a gente não é. Temos sim, até digo isso para alguns amigos meus, que a gente tem aí um certo início, uma fagulha de um sentimento republicano nascendo no Brasil, mas ainda é pouco. A maior parte da população brasileira ainda não tem condição intelectual para nem ser um político direito, para escolher um político. Ela não sabe como ela vai escolher um camarada bom para estar lá no Congresso e que ele faça mesmo valer a pena a política brasileira. Ela não sabe, a maioria das pessoas não sabe, infelizmente. O brasileiro, ele não tem condição ainda de ter esse... O Brasil, que eu digo, pelo menos uma grande parte, não tem condição ainda de ser republicano. Vou falar uma coisa interessante para vocês, que é o seguinte. Eu estava montando essa palestra e tinha uma coisa que eu li de Montesquieu que me deu base para tudo isso que eu estou falando para vocês, que eu acho que mata tudo. Montesquieu ele fala que é o seguinte, que ele chama de espírito político, né? Ele chama de espírito político. O espírito político é algo que governa uma sociedade. Qual que é o espírito político da sociedade brasileira? E aí está o negócio. Ele fala que o espírito político da República é a virtude. Para que uma sociedade republicana ela possa vingar, se sobressair, essa sociedade tem que ser virtuosa. O que isso quer dizer? Se toda a sociedade, numa república, ela toma conta das suas próprias políticas, se é ela que é responsável pela política daquele estado, daquele país, se ela tem que botar a mão na massa, essa sociedade tem que ser virtuosa. Essa sociedade tem que ter um alto grau de instrução. Essa sociedade tem que ter um alto grau de moral. Ela tem que ter uma moral totalmente elevada. Então, assim, você vê que o brasileiro, ele não tem ainda esse grau de instrução, de moral tão elevado como era preciso numa sociedade republicana. Então, para se ter uma boa sociedade republicana, todos precisam ser virtuosos. Ele fala o seguinte, que numa democracia republicana, onde a soberania reside no próprio povo, não é possível que se tenha uma boa política sem sua mola principal, a virtude. A virtude política nada mais é do que a renúncia de si mesmo, o amor das leis e da pátria, nas palavras de Montesquieu. Isso quer dizer que o cidadão ele tem que renunciar a si próprio e às suas ambições em busca de trabalhar para a sua própria nação, para a sua própria subdivisão. Ele sempre agindo em prol dos seus semelhantes. De maneira a ensinar com maior profundidade... Deixa eu parar nessa parte aqui. Então vocês veem que é o seguinte, o brasileiro é assim, ele trabalha em prol da sua própria população, da sua nação. Você vê assim nos políticos isso. Vocês conseguem enxergar, por exemplo, uma coisa que acontece muito no Brasil, é que quando acontece um problema com alguém, normalmente o brasileiro vai lá filmar um acidente, né? Vai lá filmar, mas às vezes nem liga para a polícia, nem liga para a ambulância. Pode não ser com a gente, mas isso acontece. E quando acontece alguma coisa em alguma cidade, algum problema, o brasileiro, pelo menos até pouco tempo atrás,
ele olhava, nossa, caramba, tá acontecendo isso lá em tal lugar, nossa. Fazer o quê, né? Vida que segue. O brasileiro, muitas vezes, ele não liga muito para a política, não liga para... Não está nem aí, ele quer saber de trabalhar, fazer seu churrasquinho no fim de semana, tomar sua cervejinha, assistir seu futebol. Às vezes vê uma notícia aqui e ali, mas pronto. E quando ele vê que o negócio está feito, vai, esse Brasil não vai para frente. Né? O brasileiro é assim. O brasileiro não é republicano. Agora, engraçado é o final, né? Montesquieu fala ainda que, de maneira a ensinar, com maior profundidade e amplitude, com amor à república e à pátria, este ensinamento tem que ser feito essencialmente de pai para filho, para que o valor republicano possa florescer nos corações das próximas gerações. O que isso quer dizer? Essa cultura de que, filha, a nação depende de você, você tem que ser isso, tem que ser moralmente elevado, você tem que estudar, se intelectualizar e tal. Isso não é cultivado em todas as famílias brasileiras. Pode ser que algumas tenham. Algumas famílias brasileiras tenham essa questão de cultivar moral e tal, e saiam realmente filhos virtuosos, mas não é todo mundo. Isso não é na cultura geral do brasileiro. Então, normalmente, eu falo isso porque onde eu moro, eu vejo muito disso. O pai e a mãe, às vezes, falam, filho, não tá nem aí pro filho. Às vezes o camarada não tem nem pai, coitado. Então a mãe tem que trabalhar, às vezes a mãe não liga pro cara, assim, não tem tempo para ligar pro cara. O pai não tá nem aí também, sabe? O filho acaba assim. E nisso acaba que essa formação moral, essa formação da virtude no brasileiro, principalmente das classes mais baixas, isso não acontece. No Brasil isso não acontece, infelizmente. E isso é um problema. Então o brasileiro dificilmente vai se tornar um bom republicano. Agora, interessante é o que ele fala sobre o espírito político da monarquia. O espírito político da monarquia é a honra. A honra, a busca de grandeza, destaque social, ela pode inspirar as mais belas ações de seus cidadãos. Pode, unida à força das leis, conduzir ao objetivo do governo, como a própria virtude. Ou seja, o que está querendo dizer aqui é que, junto com a força das leis, ela pode conduzir a uma boa governança do país, a honra. A honra ela pode ser benéfica para o país, mesmo que o cidadão não seja virtuoso. A própria mola da honra, ela pode levar o cidadão, levar o camarada a fazer grandes coisas pelo país, simplesmente para que ele tenha glória, para que ele seja honrado no seu país, para que ele seja reconhecido entre os seus semelhantes. Assim, nas monarquias bem regradas, todos serão mais ou menos bons cidadãos. E pode ser que raramente se encontre um homem de bem, e pode ser que raramente se encontre um homem de bem. Acabei de dizer. Pois para ser homem de bem, cumpre ter a intenção de sê-lo. Ou seja, o camarada tem que pensar, nossa, eu tenho que ser bom porque eu tenho que ajudar a sociedade, porque eu tenho que amar o meu próximo. Mas o brasileiro não vai fazer isso. Dificilmente, uma parte pode fazer, mas boa parte não vai fazer. Cada um quer ter algo para si próprio, para ele poder dar alguma coisa em troca. Pois para ser homem de bem, cumpre ter a intenção de ser, e amar o Estado menos para proveito próprio do que por ele mesmo. Enfim, alguns nomes que eu posso dizer para vocês que praticaram esse princípio da busca pela honra. Pelé. Você pega Pelé, Ronaldinho Gaúcho, que são expoentes do futebol. Você pega, por exemplo, Ayrton Senna. Isso aí, monarquista. Hã? Isso aí, monarquista. E o brasileiro, ele gosta disso. O brasileiro gosta de elevar as pessoas. Esse cara, nossa, esse cara, ele praticamente endeusa o cara. Isso é dar honra para quem tem honra, para quem merece, para quem realmente trabalhou para ter honra. O brasileiro, ele tem isso na cultura. Um exemplo bem claro, recente agora, o próprio Sérgio Moro. Você fala Sérgio Moro, o povo, nossa, parece Sérgio Moro aqui, assim, na rua, e o povo fica sabendo, ele aglomera um monte de gente aqui, e coloca o cara no ombro, Sérgio Moro, Sérgio... Isso é do brasileiro. Isso aí é cultural do Brasil. Isso veio desde a época do Império até hoje. Essa coisa de
a gente tem um pensamento sobre nobreza que eu acho interessante, né? A gente tem um pensamento equivocado sobre nobreza, nobreza não faz nada e tal, isso, aquilo. Os nobres que nós tivemos no Império foram assim, pelo menos uma grande parte, foram nobres que fizeram grandes coisas. E muitas vezes esses nobres nem eram assim, pessoas perfeitas, idôneas, assim, moderadas, não, mas eram pessoas que fizeram grandes coisas pelo Brasil. Então, essa questão da honra, isso ainda está na sociedade brasileira, isso é um traço cultural que ainda está conosco. Então é muito mais fácil hoje o Brasil voltar a ser uma monarquia constitucional, parlamentarista, claro, com todos os seus acertos para a atualidade de hoje, com toda a sua, com algumas mudanças necessárias para os dias de hoje. É muito mais fácil o Brasil voltar a ser uma monarquia e se dar bem do que ser uma república. Porque nós temos esses traços culturais que impedem ainda de que o brasileiro se torne uma boa república. Então, dificilmente nós vamos, mesmo que nós mudemos a Constituição 2, 3, 4 vezes, melhore ela várias vezes, dificilmente a gente pode se tornar uma república sem que antes a gente caia de novo na tirania do Estado. E esse é o maior risco do Brasil hoje. Eu acho que para que a gente possa se tornar ainda uma república boa, a gente tem que começar a cultivar esses valores no Brasil, só que isso vai levar muito tempo. Pode ser que isso leve 40 anos, 50, e até lá, será que já não tivemos um golpe de Estado de novo? Será que já não vamos ter de novo uma ditadura, um período onde haja muito conflito social e onde se perca toda essa construção social que estamos fazendo no Brasil? Então, por isso que eu digo para vocês, senhores, é muito difícil o Brasil hoje se tornar uma boa república ainda. Nós temos esses traços culturais, esses traços que estão... Nós temos esses traços culturais, esses traços que estão totalmente na fundação da cultura do brasileiro, que vai dificultar muito, muito. Só para terminar aqui, já estou terminando, parece. Bom, quando vem o fim do poder moderador, eles implantam então o Estado republicano, sem freios, sem nenhum tipo de contrapeso. Como eu disse para vocês, existe um poder moderador, eles deixam o Brasil a ver navios à deriva. Nós ficamos num barco, praticamente num barco sem piloto. E o brasileiro que antes, nesse barco, nesse navio, mas cadê o piloto? O piloto vai resolver? Não, ele sempre vai um lá, mete a mão lá, o cara que não sabe o que está fazendo, e tenta guiar esse navio e vai para mais longe. Aí quando vem um outro que tenta chegar na costa, aí vem um terceiro, fala, não, é por aqui o caminho. E assim sucessivamente a gente vai navegando. Bom, nesse meio tempo, a política de Estado, ela dá lugar então à política corporativista. A gente não tem mais uma política de Estado real no Brasil. A nossa política de Estado, ela morreu com a República. Não pela República em si, mas pela forma como ela foi implantada e no período que ela foi implantada. Sem os freios e contrapesos necessários, piores a entrada na política brasileira. Instabilidade, 130 anos sem vivenciar pelo menos 50 anos ininterruptos de estabilidade. E esse é um problema. Como que um país se enriquece se ele não tem estabilidade política? Como que um país enriquece sendo que passa 10 anos e ele está numa política econômica boa, de repente entra um camarada que desfaz tudo? Ou, de repente, vem um período como por exemplo na era Vargas, depois a era dos militares, que teve esse lado bom, esse lado ruim, mas sempre você vê que vem democracia, depois ditadura, democracia, depois ditadura, aí vem... Só que na democracia, tanto na democracia quanto no período de ditadura, sempre nós estamos tendo um problema de estabilidade grande. Então, esses anos todos, por exemplo, com o PT, com o PSDB, PMDB,
Então nós não temos ainda uma política de Estado de fato, nós temos sempre uma política corporativista. Política de quê? Um grupo que acende o poder, agora eu vou melhorar para meus amigos lá, meus amigos do setor tal. Aí sobe um outro grupo político, vou melhorar para meus amigos aqui e tal, não sei o que, no grupo. Então sempre essa política de grupo, visando beneficiar os grupos e entregando migalhas para o povo. Por que isso? Porque não existe freios. A gente não tem freio na nossa república. Não tem nenhum tipo de freio e dificilmente nós poderemos sanar esse tipo de problema no Brasil. Porque o brasileiro, infelizmente, não tem ainda essa consciência republicana de se instruir. Eu falo de uma forma majoritária, todo mundo, se instruir de ler. O brasileiro é avesso a livros. Isso é um grande problema. Isso é um traço cultural nosso. A maioria dos brasileiros é avesso a livro, a leitura, não quer saber de ler. Eu tenho preguiça, mas é importante, porque a nossa liberdade está nos livros. Então, isso é algo que vai demorar muito, isso é algo que vai demorar gerações para ser mudado. O Brasil vai demorar muito para ser uma boa república. E é por isso, na minha opinião, que eu não acho que o Brasil vá se tornar uma boa república. Pode ser que antes aconteça algo que vá parar esse movimento de busca por boas políticas, por um conhecimento republicano, um conhecimento político. Então nós precisamos de alguém para frear essa tirania, frear a corrupção, frear tudo. Acabei, pessoal. Na verdade, acabei aqui, eu só queria dizer o seguinte, deixar uma frase aqui, do autor que eu gostei muito quando eu li recentemente, que eu achei muito interessante. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Muito obrigado, pessoal. Bom, pode colocar um pouquinho também? Pode colocar só no tá, fica à vontade. Questão do patrimonialismo, que é histórico e estrutural no Brasil. Acho que é importante a gente entender a origem do porquê que o brasileiro sempre joga para alguém decidir as coisas. Se a gente pega desde o descobrimento, o que a gente tem é o caráter nacional e o externo. A identidade ela é moldada quando os portugueses criam os laços com os nativos, e posteriormente com os africanos. Mas aí que está, o português, a partir do momento que ele vem para o Brasil, ele deixa a nacionalidade dele portuguesa. É um fato, ele sempre vai priorizar a situação dele nacional. Os seus descendentes, então, a mesma coisa. Então você sempre vai ver um ciclo de brasileiros contra a corte portuguesa. E aí que está, eles são os dirigentes, então o Brasil é contra eles, mas ele pede para que eles dirijam da maneira correta. E aí que está o problema. E Portugal ele tem uma origem um pouco diferente dos países anglicanos, anglo-saxônicos, justamente porque lá tem uma questão de que o histórico da Inglaterra é um país mercantilista, de comércio. Logicamente, ele se envolve em guerras, mas o foco dele é no comércio. Então tem a mentalidade soberanista, a mentalidade individualista. E aí que eu coloco até um trecho de Nabucco já no período imperial, que ele disse que numa visita quando ele foi para os Estados Unidos, aqui no Brasil, para vocês terem um efeito de comparação, ao longo do segundo reinado a gente tem 2 casos de corrupção em nível federal, né? Mas nacional. Os 2 foram extraditados, sem possibilidade de perdão público. Enquanto nos Estados Unidos o que se vê é uma demagogia gigantesca, casos exorbitantes de corrupção por parte eleitoral, e o americano, com todo o seu individualismo, etc., se submete a isso, porque isso é uma visão liberal da tradicional. Por que eles fazem isso? Porque o americano ele percebe que ele teria mais prejuízos tentando criar instituições para frear a corrupção endêmica do que propriamente ir lá e parar com o mal moral. O americano, ele, pelo próprio princípio liberal, ele admite a imoralidade por um princípio utilitário. Esse é o ponto. Qual que é a diferença que eu citei do pensamento tradicional para o liberal? O liberal ele pede que exista um motivo para as coisas existirem. Se um símbolo, se uma instituição, ela não consegue se justificar nela mesma contemporaneamente,
para ele ela deve ser abolida. Tanto é que Montesquieu que coloca esse paradigma e Burke faz essas anotações posteriormente. O tradicional, o conservador nos dias de hoje, ele vê muitas vezes a beleza por si só. Ou seja, as coisas não necessitam necessariamente de uma justificativa para hoje para elas existirem. Tanto que fazem esse paralelo das tradições com o darwinismo, né? Então uma tradição, um símbolo, uma instituição pode ter surgido para fins X, que foram extintos, mas hoje serve para Y. Isso um liberal nunca faz análise. Ele nunca faz uma análise psicológica da nação. Então, por exemplo, as monarquias constitucionais para os liberais era algo bizarro, com exceção dos ingleses, justamente porque eles não entendiam. Porque se a beleza abstrata da república é funcional, teoricamente, para que manter a instituição monárquica? Para que manter as tradições de todo o passado? E aí que está o X da questão, eles tecnicamente sacrificam o país. E aí que eu coloco outra citação de Edmund Burke. Só não tem apego à moderação aquele que nada tem ou nada valoriza. O Brasil tem esse caráter. Só que aí que está o grau de complexidade. O patrimonialismo brasileiro, ele é sempre colocado com as elites e o povo. Então, tanto no período colonial, como o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e o republicano, nós vemos exatamente esse contexto. A população trabalhando, tendo sua própria engenhosidade, seus próprios princípios, mas elas se tornam tanto quanto avessa à política interna lá de cima, ao mesmo tempo que ele pede que essa política externa dirija o destino da nação. Quando nós temos o império, nós temos o sentido reverso, porque qual que é o mal do patrimonialismo? É justamente o mal que vem com o Estado moderno. Nós temos os feudos, né, descentralização, e o que que se tem? A ação individual, o indivíduo com o indivíduo, a relação contratual pessoal. Então, é uma relação contratual, que teoricamente no mundo de hoje é para ser impessoal, mas ela era pautada na confiança, e não no Estado assegurando o compromisso daquele contrato. E o Brasil não teve esse período. Mas ele teve o resquício do que o Estado moderno guardava. E o que o Estado moderno fez com essa mentalidade pessoal? Ele trouxe uma confusão geral. Porque o Estado moderno ele centraliza tudo numa figura, ou seja, no Estado central, e ele vai ser o ápice das relações humanas. Então ele vai assegurar as medidas contratuais. Então eu não preciso ter mais confiança em você. O Estado vai me assegurar que você vai fazer o seu dever. Isso mata por base a confiança pessoal, o individual. Só que ao mesmo tempo, quando você centraliza, o que acontece com um país que não tem uma tradição contratual? Justamente a herança feudal se torna o patrimonialismo, que é o Estado moderno. Ele cria um estado de impessoalidade. Mas onde era para ser pessoal, ele se torna impessoal. Então na nossa relação pessoal, ele garante que vai ser uma coisa impessoal, que a gente não precisa ter laços, porque ele vai segurar. E lá, onde ele está instituído, ele também se diz impessoal. Ou seja, ele vai ser uma governança de Estado, nunca o personalismo. Mas o que acontece no Brasil historicamente? E é por isso que o patrimonialismo é um problema tão grande. A esfera que era para ser pessoal se torna individual, impessoal, e a esfera que era para ser impessoal se torna pessoal. Eles inverteram os valores. Então, o Estado, que era para ser impessoal, se torna pessoal, ou seja, nepotismo, é privilegiar a empresa amiga, é privilegiar o parente, o amigo mais próximo. Enquanto a esfera humana, justamente essa questão de se preocupar com o bem-estar geral, se torna impessoal. Por quê? Porque o brasileiro pensa, o Estado está lá para assegurar as obrigações dos próximos, então não preciso fazer nada. Esse é o ponto principal. Então, é nesse ponto que eu acho que não é que o brasileiro não está preparado para uma república, é que nós não devemos, em momento algum, ser uma república. Esse que é o ponto principal. Qual que é a principal característica que se molda no Império? É justamente o rompimento dessa questão patrimonial, de ter uma elite dirigista avessa à população. Então, quando chega o Império, você vê que o mais alto cargo de um país, que é a chefia do poder moderador, o imperador, ele está junto com a base, que é o povo, enquanto a elite que fica ali no meio termo, que seria a nossa nobreza burocrática, é avessa ao povo e ao poder moderador. E é assim que você consegue combater o patrimonialismo. Por isso que o Império foi o único período da nossa história capaz de confrontar as elites oligárquicas. Apesar de ele ter que fazer concessões para ter a estrutura do país, o que nós vemos é uma abolição,
uma industrialização. São todas as coisas que eram feitas tecnicamente para sepultar as elites patrimoniais. Porque da onde que vem nosso patrimonialismo? Da terra, por causa das capitanias hereditárias, as grandes detentores de terra usando as pessoas, o povo, etc. Então, quando vem a república, ou seja, a gente cria um estado de identidade nacional no império, seja com uma identidade cultural mesmo, a questão dos indígenas, das belezas naturais, das nossas tradições, mas quando chega a república, como ela vem de forma ilegítima, de um golpe de estado sem participação popular, porque eles eram burgueses ou militares, não tinham afim com o povo, o que acontece é que eles têm que dilacerar essa identidade pré-posta para colocar um materialismo, vamos colocar assim. Então tudo era pautado no idealismo teórico. Então a república é superior, que a gente não precisa dessa família e etc. Essa era a narrativa. Mas o que o Brasil precisou para romper com os laços patrimoniais, ou pelo menos tentar, porque ele ainda não conseguiu. Porque quando veio a facada final, os militares deram um golpe. Quando a gente finalmente ia conseguir se livrar da herança patrimonial, o que acontece é o revide deles. Financiamento de militares e jacobinos para destituir a família imperial. Então a república, ela tira todos os laços humanos tradicionais daquilo que nós construímos com a nossa própria mão e mantém aquilo que nós tínhamos só na colônia, que é a terra. Nos primeiros 70 anos da república, o que se tem é o poderio da terra. Quem tem terra tem poder, quem tem terra manda. Tecnicamente é isso que acontece. Então a gente só tem todas as experiências que nós temos ao longo do descobrimento até o Império, com a República nós jogamos tudo isso fora para começar do zero. É aquela mentalidade liberal que eu falei. As coisas têm que se justificar nelas mesmas. E é por isso que eu gosto muito do Roger Scruton. Ele coloca que a beleza das coisas também é importante. A beleza abstrata. Nós não precisamos necessariamente entender tudo que nós temos. Porque uma vez que a gente coloca em teste, então assim, a gente desafia tudo aquilo que a gente não entende, a porcentagem de a gente ser burro e não compreender uma construção histórica de mais de 1000 anos é muito maior do que a gente conseguir justificar cientificamente a utilidade das coisas. Então é aquilo que a gente volta para a mesma casa. É muito melhor você ter moderação e analisar com sapiência as tradições do que começar a construir um país do zero, do nada. Por que os Estados Unidos têm aquela mentalidade utilitária, individualista? Porque eles nunca tiveram nada ou nunca valorizaram o que tiveram. A velha máxima da moderação. Enquanto nós brasileiros, nós sempre tivemos o apego às figuras tradicionais, a moderação. A gente tinha uma consciência clara das mudanças, porque tiveram mudanças na nossa terra. Foi aquilo que você colocou. O brasileiro, ele teve esse baque com a vida de Dom João VI porque ele sabia o estado anterior. Ele teve esse baque com o mercantilismo brasileiro porque ele sabia como era antes dos portugueses. Então a gente tem esse desenvolvimento histórico onde a gente passa a valorizar os acontecimentos mesmo com seus pontos negativos. A gente consegue fazer um julgo de valor, mesmo que inconsciente, e que mesmo com seus efeitos, as qualidades ainda são maiores. E esse que é o ponto central. Quando a gente volta para aquele exemplo dos Estados Unidos, nós nunca vamos ser... A gente pode ser acusado de moralista e tudo mais, afinal a gente também tem essas ações de não ligar para o próximo. Mas nós nunca vamos ser uma sociedade utilitária, como republicana, de admitir a imoralidade pelo bem comum, pelo bem funcional, material. Como os Estados Unidos, que admite a corrupção para que a máquina continue funcionando. Só que aí que tá, quando a gente perde o lastro de identidade, que é justamente aquilo que mantém a engrenagem funcionando da moralidade boa, a honra do brasileiro, que é o poder moderador, o que resta é justamente a luxúria da imoralidade. Aí que tá. O que o brasileiro busca? Ele vai trabalhar, ele vai fazer as coisas dele, ele tem esse caráter. Mas o que ele precisa para que funcione? Ele busca sempre alguém a se espelhar, alguém que represente a nação, que é o que a gente estava falando lá fora. E a pessoa que cristalizava isso no Império era o quarto poder, o imperador. Então, ele era limitado constitucionalmente, ele tinha suas atribuições, mas ele não governava, ele não tinha interesses escusos, porque a vida dele era exposta, ele não tem interesses com uma pessoa comum. Por exemplo, quando a gente se elege aí a presidente, o que a gente tem? Vida pessoal, a gente tem nossa família, nossos amigos, nossos negócios, a gente não sabe o que a gente vai ter amanhã. O imperador não. A vida dele, desde o nascimento até a morte, é a exposição, é a própria nação.
É por isso que eles são preparados desde o berço para ter esse caldo cultural, essa hombridade pública. E aí ele não consegue ter uma vida pessoal, se vocês forem parar para pensar nisso. Mesmo que eles quisessem, se o imperador quisesse privilegiar alguém, quem seria essa pessoa? Porque não tem uma vida pessoal. Exatamente. Agora, numa república, quando a gente começa a pegar esse caráter social, e aí é por isso que eu não estou falando tanto das instituições, mas da nossa mentalidade, de querer colocar alguém como figura da pátria, quando a gente tira o poder moderador, tira a pessoa que representa o Estado e coloca no indivíduo comum, via eleição, qual que é o X da questão? Nós sempre vamos naquelas figuras populistas que pregam a estabilidade, o crescimento, a pátria, mas aí que tá, ele não é delimitado institucionalmente e ele é uma pessoa comum. É por isso o fracasso histórico. A gente pega uma figura que desde o berço era preparada até numa questão de sofrimento interno, porque ele não vai poder ser uma pessoa comum, e coloca lá uma pessoa normal, que tem os seus desejos pessoais, que tem a sua vida particular, que ninguém tem ciência, que pode ter diversos acordos pessoais. E aí que está a questão, quando a gente coloca as funções, é o que dizem, não existe vácuo de poder. Então o que a gente vê ao longo dos 131 anos? É a função do quarto poder representada em algum dos outros três poderes. Seja nas ditaduras, de fato, como a florianista, a getulista, a militar, aí, entre aspas. Então, a gente só pega as funções do poder moderador, aquele cara que vai ter que representar o Estado brasileiro e a nação, e a gente atribui esses caras. Porque a gente não tem essa noção de não ter esse exemplo moral. É por isso que A Luz do Baile, que a gente falou, que é um texto de Monteiro Lobato que ele escreveu, é tão importante. Ele coloca o poder moderador como freio imperial da nação. O mesmo cara que passou a vida inteira sem delinquir uma única vez, o mesmo juiz que era íntegro, o mesmo policial que era incorruptível, do dia para a noite, após o 15 de novembro, se aflora as más índoles, o policial íntegro se torna desonesto, o juiz íntegro se torna corruptível. Ou seja, toda aquela questão da honra é essencial. Mas é que está, a república, que é altruísta, depende necessariamente do funcionamento individualista, material, no sentido de, se é por aquela razão, tudo bem. Enquanto a honra, que parece um sentimento pessoal, é oposta. Ela necessita de um bem-estar social maior. É por isso que essas diferenças de cosmovisão da base modificam toda a questão da identidade nacional. Porque sem o quarto poder, sem essa questão de ter a honra e o exemplo, o que sobra? Não existe vácuo político. Nós mandamos para outro poder. Então a gente sempre vai estar lá procurando alguém que vai ser a nação. E a gente dá pano para manga para tiranos, né? Então o presidente agora é o cara que vai representar o país. Aí chega a Vargas e faz o quê? Põe ditadura, estado de sítio, pega desempregados na rua e mata para acabar com o desemprego, igual ele fez em 32. O que ele acaba com toda a identidade nacional para criar a cultura personalista dele, do Brasil, do samba, do futebol, etc. Então, quando a gente perde o apreço pela moderação, o apreço pelos valores que nos constituem, mesmo com seus defeitos e qualidades, mas o ponto é de aceitação, quando a gente tenta negar essa característica é que vem o problema. E a gente cria problemas ainda mais complexos. A primeira colocação novamente. A gente, quando perde apreço pela moderação, a gente joga tudo que nós temos de qualidades no lixo. E aí é pior. É aquele velho exemplo do que é ser um conservador. E aí, nesse sentido liberal, o republicano é revolucionário. Porque o que a gente está tentando fazer é ter lá um edifício cheio de gente morando, mas o edifício está podre, está corroído, está feia a coisa. Qual que é a solução republicana? Chegar com um trator e destruir o prédio com todo mundo morando dentro. Qual que é a solução moderada? É justamente evacuar as pessoas, fazer as reformas necessárias, aproveitar as estruturas para que a gente possa fazer reparos e reconstruir aquele prédio. Porque qual que é o problema de construir um prédio novo, além de matar as pessoas que estão lá dentro? É repetir os mesmos erros ou erros piores. E esse que é o ponto principal da questão monárquica, porque eu nunca coloco que nós não estamos preparados para ser republicanos, porque nós não precisamos estar preparados e a gente nunca vai estar. Porque todos os símbolos que constituíram a nossa nacionalidade
folclore, a mitificação que nós ensinamos para as crianças, os pais que construíram essa nação, a independência, etc., são valores monárquicos, são avessos à República. Nós temos aí como os fundadores Dom Pedro I, Leopoldina e José Bonifácio, as 3 figuras monárquicas. Se a gente for ver a mitificação, a consolidação da nação, por que um Estado moderno necessita? Centralização, unidade territorial, ou seja, Estado-nação, e a impessoalidade, onde está esses 3 fatores na monarquia. A impessoalidade na constitucionalização, a unidade territorial, a fixação após o período regencial, que é a entrada de Dom Pedro II no poder, e a questão da soberania, todas as 3 questões pilares estão na monarquia. Então, quando a gente tenta tratorar tudo e começar do zero, a gente só está jogando todo o legado fora e começando do zero. E aí que eu vi ontem, acho que foi ontem, no Facebook, um negócio muito legal, que é um quadro de uma criança vendo um quadro. Mas, assim, ela realmente estava muito interessada. Você via o olhar de mitificação da figura na criança. É justamente a forma como você consolida no imaginário popular a sua própria nação, seus próprios valores. E esse que é o ponto central. Que feito de ação humana a República proporcionou até agora? Nós só temos acontecimentos políticos. Não existe uma mitificação de algum período republicano. Enquanto todo o período imperial, ele é consolidado socialmente na mitificação. É justamente o imperador agindo no social, é justamente a figura de Bonifácio como o laço da união que criou a independência, a abolição da escravatura, que é justamente a conciliação da nação consigo mesma, com todos os indivíduos como soberanos e donos de si mesmos, integrantes da pátria. A própria vitória contra o Paraguai, na Guerra do Paraguai, é um símbolo de soberania do Brasil. Todas essas questões são retratadas em quadros, folclore, literatura, identidade. Tudo isso é importante para a consolidação de uma mentalidade do brasileiro. E na República a gente não tem nada disso. Qual que foi o ápice do nosso folclore? Ver o Vargas dando tchauzinho assim por causa da cultura do café. Então, esse que é o ponto principal que eu acho que a gente tem que colocar sempre em mente, que não é como se nós não estivéssemos preparados para ser uma república, mas porque o nosso nascimento, os caminhos traçados pela divina providência, como o Dom Bertino gosta de falar, nunca foram traçados para sermos uma república. Logo, nós nunca vamos ter essa questão identitária de funcionamento sociológico, porque nós não temos caldo para isso. E nós temos, acima de tudo, a valorização do que nos foi dado, das pessoas que nos criaram, das coisas que nós criamos. Nós não somos um povo revolucionário que joga tudo na lata do lixo, como se os nossos antepassados que deram sangue para nós não fôssemos nada, não fossem nada, né? Então, esse é o principal ponto que eu acho que nós temos que colocar, até porque eu achei muito legal a base, porque ela foi puramente técnica, né? Então a questão da nobreza, a questão do convívio, como se formou a identidade. O único ponto que eu coloco aqui a mais é a questão do patrimonialismo. Sim, que eu acho que é o que rasga o país no meio e é justamente o que está do nosso lado. O Império foi o único momento histórico do Brasil que nós enfrentamos essas elites de fora, teoricamente, mesmo estando no país, não são reconhecidas como parte integrante do povo brasileiro. E isso aí que é interessante e... Bom, é isso aí. Mas tem alguns recados aí para colocar, Machado? Por favor. Pode vir à vontade. Pessoal, parabéns aí aos palestrantes. Saiu daqui com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de livro. Agradecendo aqui a presença de todos os pais que trouxeram aqui o Johan, parabéns, trazer para o caminho da virtude. E garanto que vocês não vão se arrepender, tá bom? Parabéns, Johan, também. Parabéns a todos nós por estarmos aqui. 7 de setembro teremos o bandeiraço. Bem lembrado. Tá? Tem um hasteamento aqui na cidade, quem não é daqui, não é. Tem um hasteamento aqui no Banhado. No passado estavam somente 3. Eu, o Thiago e o Gilson.
Gostaria muito que estivéssemos lá em mais peso, para tornarmos-nos mais visíveis. Né? Saber que nosso movimento está crescendo, graças a Deus. Dia 25 teremos uma manifestação, creio que nos moldes das últimas, né? Tivemos um problema na última com o PSL e o MBL. Quem era o Dessa vez foi só o PSL mesmo. o PSL que dividiu a nossa manifestação, né? Confesso que estava um tanto angustiado aí com os acontecimentos da lei de abuso de autoridade. Parece que o mal persiste aí, apesar de tudo, o mal persiste. Né? Está sempre aí a nos assombrar. Muito triste, estou realmente angustiado com essa história. Muito chateado. Tá? Então, dia 25, não sei se podemos agregar junto com o pessoal. A gente comenta aí. O importante é o 7 de setembro. Tá? É o nosso nascimento como nação, como disse aqui o Gabriel, como deve ter sido com aquela população e ver a família imperial aqui, no caso a família real na época aqui, ao lado. Quem não conhece o Rio de Janeiro, aquelas ruas são pequenas. O imperador estava ali andando na rua, né? Estava ali, Dom Pedro I parece que tinha uma vida, saía ali até disfarçado também. Outro fator interessante que eu queria ter comentado também. Dom Pedro I, a personificação daquela questão do português, né? Ele era tipo, assim, fazendo uma analogia aqui, o Bolsonaro um pouco mais delicado, ele era meio povão. Ele era um cara que chegava assim, comia as coxinhas não sei na onde, fazia as brincadeiras dele, bebia, mas é aquele cara bem bom vivante, não era esse cara serão, E ele é aquela questão de que, assim, a gente tem a repulsa da elite portuguesa e tinha a identidade brasileira. Dom Pedro I foi o cara que catalisou isso, né? Ele foi justamente o cara que rompeu com a herança portuguesa e criou a brasileira. Parte fundamental para a identidade. Imagina isso, na cidade, você cruzar. Tem a história também das ex-escravas que foi levar abacaxi para o imperador, Dom Pedro também. E a guarda não queria deixar. Quer dizer, a proximidade era grande demais. Portas abertas. Aí temos, eu já li alguma coisa, já ouvi pelo menos alguma coisa, da cidade comunista ideal, né? Brasília. Está longe de tudo, os políticos estão longe de tudo, estão inatingíveis. Eu acho que o texto é esse, a cidade comunista ideal. Entendeu?